alegria de estarmos na presença de Deus. Não existe nada neste mundo que possa nos dar tanta alegria, tanto gozo. Aleluia. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. O mundo é passageiro, uma paz fictícia, mas a paz de Jesus, ela permanece para sempre. Eu quero ler uma palavra que Deus tocou no meu coração nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo de número 5. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. Assentado como estão. Versículo de número 5, capítulo 12, Atos dos Apóstolos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O pastor disse que eu ia trazer uma parte da palavra nesta noite. E Deus tocou no meu coração de falar pelo menos uns 15 minutos, pastor, neste texto, o versículo que temos lido nesta noite. E nós estamos aqui diante de uma grande responsabilidade, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. E nós estamos muito felizes nesta noite em poder compartilhar convosco aquilo que Deus tem, através do Espírito Santo de Deus, colocado em nossos corações. A Bíblia diz, aleluia, que por aquele tempo o rei Herodes estendeu a mão para maltratar os discípulos, os apóstolos do Senhor. E já tendo levado à morte o nosso querido irmão Tiago, e aquilo agradou o povo judeu naquela época, porque Herodes estava perseguindo os discípulos, e ele achou por bem também, então, mandar prender a Pedro, quando ele viu que os judeus gostaram daquela atitude que eles tinham tomado, de perseguir, de levar à morte os cristãos. Então, ele mandou também prender a Pedro, e Pedro foi levado para a prisão. A Bíblia diz que Pedro estava lá, preso lá no cárcere. Mas quando nós olhamos nesse versículo, eu acho tão engraçado que o versículo diz assim, que Pedro, pois, era guardado na prisão. Aqui o texto diz que ele era guardado porque ele estava sendo guardado pelos soldados, que tinham colocado à disposição ali para cuidar que Pedro não escapasse, porque era o dia dos Asmos, e logo depois da Páscoa, então, Herodes ia apresentar Pedro também, para poder executar aquele homem de Deus, aleluia, naquela época. E então, Pedro estava guardado na prisão, porque ia ser apresentado. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava reunida, orando, aleluia, e levantaram um clamor em favor do nosso querido irmão Pedro, que estava guardado na prisão, porque já tinha perdido já o Tiago, e agora João, o irmão de João, também agora Pedro estava ameaçado também de morte. A Bíblia diz que a igreja estava reunida em oração. Nós vemos nesta época de pandemia, a igreja reunida aqui em oração, orando em favor dos nossos irmãos, aleluia, que não estão presos numa cadeia, mas estão presos num leito de hospital, estão presos em um tubo de oxigênio, estão ali com dificuldade, mas eu creio, aleluia, que enquanto a igreja do Senhor reúne para orar, Deus está mandando um anjo lá, aonde eles estão agora. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro estava lá muito tranquilo, dormindo lá na prisão. Glória a Deus. Aleluia. Isso é confiança em Deus. Ele estava guardado, ele estava preso com 2 cadeias, guardado por 2 soldados. As portas do cárcere tinha mais soldado. O portão de ferro da saída estava também trancado com mais guarnição. E ele estava ali, mas ele estava dormindo lá no cárcere.
Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, aleluia, Deus enviou o anjo, aleluia, lá naquela prisão onde Pedro estava. E o anjo chegou e tocou na ilharga de Pedro, do lado de Pedro, e disse: levanta-te, aleluia, levanta, cinge-te, calça tuas sandálias e segue-me. Joga a tua capa e segue-me. E Pedro então foi despertado lá na prisão por um anjo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro então seguiu aquele anjo. Aleluia, que aquele anjo, quando entrou na prisão com aquele resplandecente luz ali dentro da prisão, ninguém pôde ter visibilidade do anjo, somente Pedro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro saiu acompanhando o anjo, passou a primeira guarnição, passou a segunda guarnição, de repente já estava dando o portão de ferro para a rua. Pedro saindo em frente ao portão, o portão se abriu automaticamente e ele saiu junto com o anjo e seguindo o anjo pela rua fora. Mas de repente o anjo deixou Pedro e saiu. Glória a Deus. Pedro então estava achando que ele estava tendo uma visão de Deus, algo estava acontecendo com ele, parece que aquilo não era verdade, mas de repente Pedro caiu na real, aleluia, e viu que realmente ele já estava solto na rua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro ficou espantado com tudo aquilo que estava acontecendo, mas existia uma igreja que estava orando. Louvado seja o nome do Senhor. Desta cidade tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca Deus, tem uma igreja que enquanto ora, Deus está curando os enfermos, Deus está tocando no coração das pessoas. Jesus pode estar salvando vida, porque a igreja está, aleluia, orando incessantemente em favor das autoridades, em favor da nação, em favor dos presidiários, em favor daqueles que sofrem, daqueles que precisam de algo. E Deus assim, aleluia, está estendendo a sua mão de poder. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista tinha razão em dizer no Salmo de número 34 e o versículo de número 7: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Aleluia, ele acampa ao redor daquele que os teme e traz livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lembramos de Daniel quando estava na cova dos leões, aleluia, glória a Deus. Quando o rei Dario chegou lá e chamou por Daniel para ver o que tinha acontecido com Daniel, ele disse: não, o meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo aqui e fechou a boca do leão. Na barra baixarabai, alamandarianda, surianda alamai. Fechou a boca do leão. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus também no capítulo 1 e o versículo 14 diz assim: porventura não são esses espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar o reino, a salvação? Deus envia o seu anjo que ministra em favor de todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que estão com Deus, aleluia. Tem uma guarnição que está cuidando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lembramos também do apóstolo São Paulo, quando ia indo preso naquele navio que ia para Roma, naquele naufrágio que eles sofreram. O povo estava todo apavorado, aleluia. Mas nós vemos no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículos 22 e 23, aleluia, aonde Paulo disse: olha, não se preocupe, fique tranquilo, aleluia. Glória a Deus, o navio pode até se perder, mas todos que estão aqui, ninguém vai perecer, porque esta noite Deus enviou um anjo para falar comigo. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia!
E a Bíblia diz que Pedro então saindo ali, aleluia, naquela rua, ele saiu e viu que ele estava livre, olhou para trás e falou: é um anjo, Deus enviou o seu anjo para me dar um livramento. Glória a Deus. Aí Pedro ficou livre. Tem tanta gente que recebe o livramento de Deus, aleluia, e não sabe agradecer pelo livramento. Glória a Deus, não sabe agradecer pelo livramento que Deus deu. Mas aprenda esta lição com Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro viu que ele estava livre, sabe para onde que Pedro correu? Ele correu, foi para a igreja. Ele foi lá na casa da irmã Maria, onde a igreja estava reunida, aleluia. Estavam reunidos na casa da irmã Maria. Louvado seja o nome do Senhor, mãe de João Marcos, me parece. Ele correu para lá e foi para a igreja, porque ele tinha sido liberto da morte. O anjo tinha tirado ele da prisão, aleluia. As algemas caíram pelo poder de Deus, os portões se abriram, aleluia. Ninguém resiste a unção de Deus, aleluia. O poder do Deus Altíssimo, ele despedaça os grilhões, as cadeias. Pedro então correu e foi para a igreja. E chegando lá, Pedro bateu na porta lá, chamando os irmãos que estavam todos com porta fechada, intercedendo naquela crise difícil que a igreja estava passando, a perseguição. E de repente uma menina por nome de Rode escutou aquele barulho, correu lá e olhou, falou: meu Deus, é o irmão Pedro que está aqui, aleluia. E ela nem abriu a porta de tanta alegria, foi correndo e disse: olha, o irmão Pedro está aí, Pedro chegou aí. E alguém disse: essa menina está delirando. Quando Pedro está lá preso, quando que Pedro vai escapar de lá? É só a mão de Deus para fazer um milagre. Mas de repente alguém foi lá e abriu a porta, e Pedro entrou para dentro, glorificando o nome do Senhor. E a igreja se alegrou, aleluia. Glória a Deus. E todo mundo naquele alvoroço gritando, glorificando a Deus. E Pedro agora disse: pare, cale e fique um pouco quieto, que eu quero dar o meu testemunho para vocês. E Pedro começou a narrar aquela história linda que aconteceu com ele no cárcere, aleluia, dizendo o que Deus enviou o anjo na prisão e o que Deus fez por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Oxalá que quando chegasse o dia do culto, aleluia, essa igreja estivesse cheia, pastor. Mas por que você veio na igreja hoje? Eu vim porque Deus me livrou de ser acometido dessa peste que está assolando. Eu estou aqui, não fui acometido pelo vírus ainda, e eu vim agradecer a Deus por Ele ter me guardado até agora. Eu corri para cá, porque quando chegou o dia eu disse: Deus, eu ainda estou vivo. Quantos estão indo ao túmulo? Mas eu estou aqui porque o Senhor me deu o livramento, e eu estou aqui para te agradecer. E aqueles também que passaram por esse processo do vírus e não morreram, aleluia, poderiam estar aqui muitos desta noite glorificando a Deus lá no banco e dizendo: olha, eu estava lá, entubado, Deus me deu o livramento, e eu vou fazer igual o irmão Pedro, eu vou correr para a igreja e vou testemunhar do grande livramento que Ele me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.